aqui em mais um encontro. Sim, que alegria, né? Espero que tenham passado nesses 15 dias, tenha sido muito alegre, de muita paz para vocês. E abençoados, né? Sim. Isso, e mais uma vez estamos aqui para falar sobre o nosso livro sagrado, né? Sim, sobre a Bíblia. Então, mais um encontro bíblico aí para nós. Então, vamos iniciar o nosso encontro com o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos muito felizes com as participações de vocês. Visualizações, isso, né? Estamos tendo bastante visualizações. Não esqueçam de curtir Obrigadão. esse vídeo. Para que a gente saiba que vocês estão gostando, tá? E hoje, né, então vamos iniciar aqui o nosso encontro, né, direcionando os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso coração, a Nossa Senhora Aparecida que nos acompanha, que intercede por nós, está sempre intercedendo por nós, que leva os nossos pedidos, as nossas preces a Deus. Está aqui conosco, Jesus de braços abertos, para acolher vocês, para receber vocês. Então vamos pedir proteção para nós, para a nossa família, para a família de vocês. Então que Deus abençoe, né? Então vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, que Nossa Senhora nos cubra e nos proteja com seu manto sagrado. Amém. E então, nosso encontro de hoje, como já tem um spoiler, né, amor? Eu adiantei um pouquinho, continuamos falando sobre a Bíblia, né, explicando um pouquinho mais sobre a Bíblia. E quem vai falar para nós, apresentar hoje o vídeo é o catequista? O catequista Leonardo. Ele vai nos falar sobre o Antigo Testamento. Isso, já fizemos a introdução da Bíblia e agora vamos falar sobre o Antigo Testamento. Isso, porque, como eles sabem, né, Tati, é dividido em duas partes, o Antigo e o Novo. E hoje ele vai falar pra gente sobre o Antigo. Isso aí. Então, obrigado, Leonardo, pela participação e com vocês, até já. Até já. Oi, tudo bem? Eu sou o Léo, catequista da São João, e hoje eu vim aqui para falar com vocês a respeito do Antigo Testamento. Bem, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é formada por dois grandes pedaços, dois grandes blocos de livros. A gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento diz respeito à antiga aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel por meio de Moisés. Já a Nova Aliança, ela diz respeito a uma aliança que Deus fez não apenas com o povo de Israel, mas com o mundo todo, com a humanidade toda, por meio de Jesus Cristo, que nasce da Virgem Maria, vive entre os homens, é preso, condenado à morte, é crucificado, mas ressuscita. O mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus estabelecem uma nova, perfeita e eterna aliança, que é, na realidade, uma aliança que vem em superar a antiga aliança que Deus havia estabelecido com o povo de Israel. Mas hoje a gente vai falar um pouco a respeito do Antigo Testamento. Bem, o Antigo Testamento ele é formado por um conjunto de 46 livros. Esses 46 livros vão estar divididos em três grandes pedaços, em três grandes divisões. A gente vai ter a lei, que vai ser formada pelos 5 primeiros livros da Bíblia. O livro do Gênesis, que vai contar o início da humanidade, vai contar sobre a criação, sobre os primeiros homens que ocuparam a terra, mas também vai falar sobre o início da formação do povo de Israel. A gente também vai ter o livro do Êxodo, que vai contar a história da libertação do povo de Israel e como Deus firma essa primeira aliança, essa antiga aliança com o povo de Israel. Depois a gente vai ter ainda o livro dos Números,
o livro do Levítico e o livro do Deuteronômio. Esses 3 livros também vão compor aí o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, onde Deus fala com o povo de Israel, estabelecendo mandamentos para que esse povo pudesse crescer na fidelidade a Deus, para que esse povo pudesse conhecer e viver ainda mais próximo de Deus. Bem, a gente também tem os chamados livros dos profetas. Esses livros dizem respeito a homens que Deus escolheu para falar com o povo de Israel, para transmitir a sua mensagem. A gente pode incluir dentro desses profetas nomes como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Malaquias e por aí vai. E também a gente tem os chamados livros históricos, escritos. Os livros escritos vão ser ainda um conjunto de outros livros da Bíblia que também vão nos trazer mensagens da palavra de Deus para a nossa vida, como o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios, o livro do Cântico dos Cânticos. A gente tem inúmeros livros também que não estão incluídos nesses livros que contam a história e a vida dos profetas e nem as profecias que eles fizeram ao povo de Israel, e também não fazem parte desses 5 primeiros livros da Bíblia que formam o que os judeus chamavam de Torá, que é o conjunto das leis, das regras, dos mandamentos que o povo de Deus seguia. Bem, o Antigo Testamento, ele conta a história principalmente do povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus para ser estabelecida a antiga aliança. Mas afinal de contas, quem era o povo de Israel? Bem, basicamente, a história do povo de Israel nasce com a figura de Abraão. Abraão é um homem escolhido por Deus para dar início a essa grande nação, esta nação que será abençoada e conduzida por Deus, que é o povo de Israel. Dos descendentes de Abraão é que vão nascer todo o povo de Israel, que em um dado momento da história é feito de escravo no Egito. Então, Deus suscita do meio daquele povo, Deus faz surgir do meio daquele povo um homem escolhido por ele para libertar aquele povo daquela primeira escravidão, que é Moisés. Basicamente, o livro do Êxodo vai contar como que se dá todo o processo de libertação do povo de Israel. E depois que o povo de Israel é liberto, então Deus estabelece uma primeira aliança com este povo por meio da lei, por meio das tábuas da lei de Deus. As tábuas da lei de Deus, vão ser o sinal da presença de Deus, o sinal de que Deus escolheu esse povo para ser o seu povo. Bem, outros tantos acontecimentos vão seguir a história do povo de Israel, que por vezes vai muitas vezes deixar o caminho de Deus, vai se tornar novamente escravo, depois vai atingir novamente a libertação. E toda essa fase inicial da Bíblia, compreendida aí, esses 46 livros, vão dizer também respeito a não apenas a vida desse povo, acontecimentos da vida desse povo, mas também a intervenção divina na vida desse povo, na vida de pessoas escolhidas por Deus. A gente pode citar por aí inúmeros exemplos. Por exemplo, a gente tem o livro de Daniel, que foi jogado na cova com leões. Daniel, ele era um judeu, né? Era um membro do povo de Israel, né? Que havia sido feito de escravo. E aí ele é jogado a mando de um rei, né? Que tinha feito o povo de Israel de escravo, né? Um rei de um outro país tinha feito o povo de Israel de escravo. Na cova, numa espécie de calabouço, né? Com alguns leões, e ele não é devorado, porque ele começa a clamar a Deus,
e Deus atende o seu pedido e o protege. A gente tem também dentro do Antigo Testamento, além dos profetas também, a figura dos juízes, que são homens escolhidos por Deus para governar as 12 tribos de Israel, e também a história também dos reis de Israel, o famoso rei Davi, Salomão e outros tantos que também governaram o povo de Israel. Basicamente, esses 46 livros vão iniciar ali da história do Gênesis, né? Contando a criação do mundo, o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva. Vão também seguir, também depois contando o surgimento do povo de Israel por meio de Abraão, do seu filho Isaque, depois dos seus filhos Esaú e Jacó, principalmente Jacó, que depois tem seu nome mudado para Israel, e por aí vão. E aí então, esses 46 livros vão desembocar depois do Testamento, que já é a parte em que a gente conhece a respeito da vida de Jesus, e a gente também vai ouvir também como é a pregação dos apóstolos, vai ouvir as pregações do apóstolo Paulo, do apóstolo Tiago, de São Pedro, que vão também transmitir a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus que chegou até nós nos dias de hoje. É importante lembrar o seguinte: o Antigo Testamento ele também compõe a palavra de Deus, só que para nós cristãos, a nova aliança a qual nós acreditamos é a aliança estabelecida em Jesus Cristo. Só que esta aliança, na verdade, vem aperfeiçoar, vem tornar perfeita a antiga aliança que havia sido estabelecida com o povo de Israel, ali ainda na figura de Moisés. Então, na realidade, o primeiro povo que Deus escolheu para chamar de seu foi o povo de Israel. Mas depois, com Jesus, então, forma o povo de Deus todos aqueles que são batizados, todos aqueles que acreditam na palavra de Deus, todos aqueles que seguem Jesus Cristo. Por isso, é importante a gente conhecer também a história também do povo de Israel, conhecer o Antigo Testamento, porque ele é a palavra de Deus. Palavra de Deus que depois se encarna em Jesus Cristo. A palavra de Deus, então, se torna homem. A palavra de Deus se torna um de nós. Deus que havia criado tudo isso e Deus que havia falado tantas vezes com o povo de Israel, então ele se torna um de nós, e em Jesus Cristo a gente tem uma nova e perfeita aliança, eterna aliança, que vai perdurar aí pelos séculos dos séculos, porque essa é uma aliança que é formada pelo próprio Deus através do seu Filho encarnado, Jesus Cristo. Mas o Antigo Testamento, claro, tem a sua devida importância. A gente sempre ouve leituras do Antigo Testamento aos domingos, é sempre, quase sempre a primeira leitura dos domingos. A gente também ouve também ao longo dos dias de semana, e o Antigo Testamento é importante para que nós conheçamos também a Deus, também conheçamos a sua palavra, que Deus dirigiu a esse povo que ele escolheu para ser o seu povo, que foi o povo de Israel. A gente se vê numa próxima, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. E aí, o que vocês acharam do Antigo Testamento? Olha quantas curiosidades, né? Mas vamos continuar, né? Então, se vocês gostaram, curtem aí, compartilhem o vídeo também, né? Porque vamos ter mais um encontro todinho para falar sobre a Bíblia. Mais sobre ela. E ainda é pouco para falar, né, tudo que tem nela. Então, nós precisávamos de muitos, né, Tati? Muitos. Então, leiam a Bíblia, leiam sempre, viu? Então, vamos encerrar o nosso encontro com o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma excelente semana para vocês. Esperamos vocês daqui 15 dias. Tchau, gente. Um beijo no coração de cada um e até o próximo. Até o próximo.